tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de agosto de 2013, é uma segunda-feira. Nosso verbete é de número 2747. Ele tem 8 páginas, 97 elogias e 26 máximos. O tema de hoje é o Mater Pensene para Direitológico, da especialidade Mater Pensenologia, e foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, Rodrigo Marchioli. O Mater Pensene para Direitológico é a diretriz pensênica norteadora da consciência intra ou extrafísica no conjunto das abordagens, manifestações, condutas, comportamentos, atitudes, interações e atuações interassistenciais relativo à paradireitologia e diversas ramificações lógicas provenientes. O holopensene pessoal da paradireitologia. A ampliação do Mater Pensene paradireitológico durante o curso intermissivo pré-ressomático. O Mater Pensene predominante revelado nas ideias inatas do intermissivista. Modelo organizador pensênico. A organização holopensênica. O esforço pela retilinearidade autopensênica. O perfil do paradireitólogo, a polivalência da paradireitologia, o peso da paradireitologia, a complexidade da paradireitologia, os desafios da paradireitologia, a infinitude da paradireitologia, a multifacetação da paradireitologia, a transcendência da paradireitologia, o interesse inato pela cosmofisiologia, o fato de todos caminharem para a compreensão do Mater Pensene paradireitológico, a descoberta do Mater Pensene agudizando a força presencial, a exposição de verbetes relacionados à paradireitologia no tertuliário, possibilitando maior rapport com a paradifunção paradireitológico. E na parafatologia, a para-inalienabilidade do alto Mater Pensene, a paradireitologia atuante em todo o cosmo, para jurisdições. A paradireitologia fundamentando as bases das comunexes avançadas. Os amparadores extrafísicos paradireitológicos. As vidas anteriores vincando o Mater Pensene paradireitológico atual. A empatia pelo estudo parajurisprudencial. A parapolimatia inerente à paradireitologia. A paracerebralidade sendo a fonte da cosmoética mais profunda. Nós chamamos a atenção que aqui na seção detalhismo temos 15 máximos, bastante aprofundamentos, né, para serem debatidos. E na argumentologia, o verbetógrafo apresenta uma taxologia com 50 especialidades representativas das aptidões dessa personalidade relacionadas à paradireitologia, aproximadas por associações simples ou relações de ideias complexas. E na remissiologia nós destacamos evoluciólogo, hermenêutica da evoluciologia, paradireito, paradireitologia e paralegislogia. E na frase enfática, em geral, a afinidade das consins pela paradireitologia não decorre das vivências auridas apenas na atual existência, mas sim de extensa caminhada evolutiva no decorrer dos milênios. E na questionologia, você identifica no holopensene pessoal traços do Mater Pensene paradireitológico? Encaixa-se em alguma das aptidões mencionadas? Por quais motivos? E na bibliografia específica, nós temos uma fonte bibliográfica. Bom, e aqui na mega-análise do João Paulo, 20 itens, né? Justiça, diretriz, arbítrio, orientação, norteamento, cosmoética, paragenética, holofilosofia, paradiplomacia, autocogniciocracia, para inalienabilidade, megafraternidade, cosmopensenidade, equidade, universalismo, paralegislogia, paradireitologia, parapoliticologia, materpensenologia e autoconscienciometrologia.
Bom, o professor Rodrigo Marchioli, ele é graduado em Direito, especialista em mediação e arbitragem. Brasileiro, natural de Santos, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde junho de 2011. Tá certo? Agora, professor Rodrigo, antes de entrarmos aqui nas perguntas, já tem algumas aqui de teletertulianos, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a ideia desse verbete, como ocorreu, como foi esse processo, tá certo? Vamos Ok. lá. Primeiro, boa tarde para todo mundo, tertulianos e teletertulianos. A ideia desse verbete, na verdade, foi uma ideia bem simples. A ideia que eu tive de escrever sobre isso foi bem simples. Foi mais ou menos para desmistificar e um pouco quebrar essa ideia, esse paradigma que foi criado de que a paradireitologia está estritamente relacionada com quem é advogado, com quem tem formação em direito. A gente já sabe que o direito ajuda muito a gente compreender pelos construtos de ideias que existem do direito, né? Muitas coisas que a gente estuda no direito a gente utiliza para aproximar com alguma coisa do paradireito, embora a gente sabe que uma coisa praticamente não tem a ver com a outra, né? Em termos assim mais essenciais, o paradireito é multidimensional, é cósmico, é uma coisa muito mais abrangente, enquanto o direito é muito ainda intrafísico, a gente está fazendo muita força para ampliar essa ideia do direito aqui na intrafisicalidade. Então a ideia foi bem simples, foi basicamente procurar desassociar um pouco esse estigma, né, que eu sei que muitas pessoas quando ouvem de paradireito acham que só o pessoal do direito que tem afinidade, afinidade com a temática, não é? Então, a minha proposta é justamente essa, de mostrar que, até pela própria frase enfática, mostrar que essa afinidade com o paradireito, ela decorre da nossa evolução, né? Das nossas múltiplas vidas, dos milênios que a gente vem evoluindo e trabalhando e se esforçando ao longo de toda a nossa caminhada evolutiva, né? E a paradireitologia, ela tem os seus valores, tem os seus princípios, né? Que eles, independentemente da pessoa ter estudado direito ou não, a consciência pode ter afinidade com eles, né? Então, foi mais ou menos essa a ideia. Então, ótimo. Interessante que, em geral, os advogados que escreveram sobre paradireito, que apresentaram, que estão apresentando aqui essa semana, têm esse ponto em comum, essa necessidade, essa valorização, né, de abertismo para todas as pessoas, o que já é uma característica do paradireito, né? Bem interessante, de vocês colocarem claramente essa condição de não precisar ser advogado. Sim, até porque é uma especialidade que está chegando agora, né? Então é muito importante a gente deixar claro isso, né? De que é para todas as pessoas, não é só para quem se formou em direito ou é advogada, embora a gente saiba que a maioria das pessoas que têm afinidade atualmente aqui na CCCI sejam advogados, sejam pessoas com formação em direito. Mas a gente sabe que você também, né, Dulce? Arquiteta, tem afinidade. Não, eu vou... Mas eu tenho, realmente, eu admito que eu tenho afinidade, inclusive, eu gosto muito. Inclusive no fórum de paradireitologia que teve agora, nessa semana, né, acabou de acabar ontem, terminou ontem, eu até brinquei com duas pessoas que se apresentaram, foi o Júlio, né, e a Regina Diniz, Regina Dias, não é? Que ela é médica e ele é pedagogo. Eles não têm nada a ver com direito, muito embora quando a gente percebe e vê os traços deles dois, a gente vê que tem tudo a ver com o Mater Pensene paradireitológico, não é? Muito bom, muito interessante. Bom, vamos lá então. Ao verbetógrafo, professor Rodrigo, enfatologia, na página 37, na quarta linha. O hábito de pensar grande naturalmente é algo que já vem da paragenética, da passagem pelo curso intermissivo, ou também pode ser aprendido ao longo da vida intrafísica in loco, pela consciência interessada e atilada. Então, quando eu falo naturalmente, é sinal de que já não é só dessa vida, né?
quando eu dou esse qualificativo do pensar grande naturalmente, eu já quero dizer que não é dessa vida, que já vem de outras existências. Mas é óbvio, se a gente não começou a pensar grande nas outras vidas, nada impede que nós comecemos agora, né? Não esperemos mais tarde, amanhã, a próxima vida. Vamos começar a pensar grande agora, vamos começar a ser mais cosmovisiológico agora, né? Não tem problema nenhum, podemos começar agora. Inclusive, estudar para direito é uma ótima maneira de começar a pensar grande. Se a pessoa nunca pensou, começa a estudar para direito que ela vai começar a pensar. É verdade. Não é? É uma característica de vocês, paradireitólogos. Eu já observei isso. Vocês pensam sempre macro, sim. Tendendo a realmente cosmovisão a tem tudo a ver cosmovisão. com paradireito, não é? Exatamente. A gente, até para compreender melhor essa especialidade, se a gente não pensar grande, a gente não consegue captar o que está acontecendo, o que tem relação com isso, né? Então, até uma frase que foi mencionada ontem no fórum, relacionada ao Vieira de Mello, né? Que quando a gente não pensa em coisas intangíveis, a gente acaba mesquinhando a nossa própria potencialidade, a nossa própria capacidade, né? Então, eu não sei se foi exatamente com essas palavras, mas era mais ou menos essa a ideia. Quando a gente não pensa em coisas que estão até fora do nosso alcance, a gente está subestimando a nossa capacidade. Então, para a direita é justamente isso, né? Uma coisa abrangente que, se a gente não começar a pensar grande, cosmovisiologicamente, cosmicamente, a gente não vai alcançar, vamos dizer assim, o que está mais próximo da essência do para-direito, que é a cosmoética, né? Que é essa coisa toda do cosmos, essas coisas maiores, mais transcendentes. Certo. Agora, aqui na fatologia, na página 37 também, na 6ª linha de baixo para cima. Como seria essa mesologia propícia ao desenvolvimento do Mater Pensene paradireitológico? Pois é, essa mesologia propícia ao desenvolvimento do Mater Pensene paradireitológico, isso até é uma casuística minha, né? Como eu havia falado, o direito ele ajuda a gente construir ideias, né? Adquirir novos construtos para compreender o que é a paradireitologia. E eu nasci numa família de pai, mãe, irmã, tio, primos, todos relacionados ao direito, né? Praticamente todo mundo é advogado na minha família. Minha família é composta praticamente de advogados. Então, eu nasci nessa mesologia impregnada do direito, né? Então, eu comecei a pensar sobre direito desde muito cedo. Eu acompanhava meu pai no fórum. Meu pai sempre também foi uma pessoa muito politizada, não é? Meu pai, minha mãe, minha família inteira. Sempre foi um ambiente muito politizado, de muito debate e muita discussão. E eu acho que a grande sacada do para-direito é o debate, né? Eu até trago aqui no detalhismo, eu agora não sei exatamente onde que está aqui. Eu acho que acho que é um trinômio, não tenho certeza. Aqui é o último trinômio, a verponogenia paradireitológica, baseada no trinômio debatologia, argumentologia, refutaciologia. Então, esse trinômio ele sempre foi muito presente na minha casa, porque é o que a gente falou no fórum para direito. É uma palavra que a pessoa coloca errado, que gera uma celeuma, gera uma discussão, uma exaustão sobre aquilo, né? Para a gente saber aonde que a gente vai chegar com aquilo, não é? Então, na minha casa sempre foi assim, sempre foi tudo muito debatido, muito aguerrido, né? Até certo ponto. Isso me amadureceu muito, foi muito bom para mim. Porque eu comecei, a partir disso, de sempre discutir os mínimos detalhes, as mínimas coisas com as pessoas dentro da minha casa, eu passei a observar tudo com exaustividade também, que eu acredito que é uma coisa importante no para-direito, a gente procurar exaurir aquilo que está ao nosso redor, que isso é cosmovisão também, né? Claro. Cosmovisão é reunião de detalhes, você reúne o conjunto de detalhes e esmiuça eles, você vai ao máximo que você pode. Então, essa vivência dentro da minha família, de debate, de discussão sobre tudo e todas as coisas que aconteciam, isso me ajudou muito, né? E isso veio desde pequeno.
Então, quando eu tive contato com a paradireitologia, a primeira coisa que eu pensei foi isso, que eu tinha que ser também cosmofisiológico, né? Já tinha essa questão de de querer reunir todos os detalhes possíveis e de exauri-los, né? Então, voltando à pergunta dele, né, que ele perguntou sobre a mesologia, eu tenho a minha casuística para dar. Ah, muito bom. Excelente. Agora, na parafatologia, na página 37 também, sexta linha. Quais seriam algumas das para-regras da para-administração cósmica? Como aprofundar esse estudo? Bom, a questão das para-regras da para-administração cósmica, eu acho que tem muito a ver com a escala evolutiva das consciências, né? Então, é mais ou menos assim, a atribuição de tarefas segundo o nível evolutivo das consciências e também relacionadas ao maximecanismo, né? Também essa ideia de maximecanismo. Então, essas para-regras da para-administração cósmica seria esse maximecanismo, segundo o nível evolutivo, e cada um tendo a sua atribuição dentro desse mecanismo. Então, tem regras para isso, não é? Então, por exemplo, dentro do maximecanismo, você tem o desperto, você tem o evoluciólogo, tem a semiconsciex, né? Tem o teleguiado autocrítico. Então, existem regras que definem, critérios que definem a atuação de cada um. Então, isso é um conjunto administrativo, é um para-administrativo, né? Então, essas para-regras da para-administração cósmica, eu estou mais me referindo à questão do maximecanismo evolutivo e esses critérios que existem de atuação para cada consciência segundo o nível evolutivo delas. Então, seria mais ou menos essa a ideia que eu quis trazer aqui. Rodrigo, uma pergunta aí para clarear melhor os leigos. Como é que você compara essas para-regras com as para-leis? Sim. As para-leis, o conceito que eu trago de para-leis seriam as para-leis, vamos dizer assim, onipresentes. Aquelas para-leis que elas dizem respeito ao funcionamento do cosmos em si. Agora, a questão das para-regras da administração cósmica, quer dizer, essa palavra para-administração, ela já meio que restringe mais específico a questão do maximecanismo. Mas, se eu entender para-regras isoladamente, né, sem esse qualificativo aqui de para-administração cósmica, também poderia ser entendido como as para-leis, que são, vamos supor, lei de ação e reação, leis básicas, né, causa e efeito, bem como outras que eu trago no meu verbete, né, o para-legislogia. Mas quando eu falo aqui de para-regras da administração, eu estou restringindo para esse sentido do maximecanismo. Certo, ok. Entendeu? Tá claro. Ficou claro? Ficou, tá ótimo. Rodrigo, Oi. Parabéns, viu? Você sempre está superando. Hein? Obrigado. Gostaria, na parafatologia, na segunda linha, de cima para baixo, que você falasse sobre a ampliação do Mater Pensene paradireitológico pela autoexperimentação do fenômeno da cosmoconsciência, se você tem a prática. Tá ok. Essa ideia veio até... tem relação com a elaboração do verbete e tem relação também com o trabalho que foi apresentado no IPC, né, em São Paulo, em que eu trago essa vivência da cosmoconsciência, que justamente foi muito desencadeada por conta da elaboração do verbete. Então, essa ampliação do Mater Pensene paradireitológico, a partir dessa vivência de cosmoconsciência, foi fundamental na elaboração do verbete, porque já estava elaborando o verbete há algum tempo, estava com aquelas ideias fervilhando na minha cabeça, e aí um dia eu fui me deitar e começou aquela coisa a expandir muito, né? As ideias estavam assim muito efervescentes, né, na minha psicosfera, estava aquela coisa muito forte, muito intensa. E aí começou a haver uma expansão de energia, eu senti
a presença de amparadores também, um amparador que já percebi que me acompanha, né? E eu fui expandindo a minha consciencialidade até que eu vou resumir aqui, né? A experiência foi bem detalhada nesse trabalho, mas resumindo, foi mais ou menos essa sensação, uma expansão de consciencialidade muito grande, até que eu senti assim uma transcendência. Eu percebi que eu transcendia o ambiente do meu quarto, o ambiente do próprio planeta, até que eu senti assim um estado de paz íntima muito profunda, uma imperturbabilidade muito intensa também. E esse estado íntimo de pacificação, ele me levou a refletir melhor sobre o Mater Pensene paradireitológico, que era a coisa toda que eu vinha pensando, vinha desenvolvendo. E isso me ajudou a ampliar a noção do Mater Pensene, não é? Me fez pensar muito mais sobre isso, aonde que eu poderia chegar com o paradireito, com o estudo, não só o estudo, mas o estudo e a aplicação da paradireitologia, aonde eu poderia alcançar com isso, que patamares eu alcançaria com esse estudo e essa aplicação. Então, ampliou demais essa noção de Mater Pensene paradireitológico. Então, quer dizer, se eu alcancei um estado íntimo de imperturbabilidade, ainda que a minha experiência, como eu relatei lá nesse trabalho que foi apresentado no IPC, essa experiência durou 20 minutos, mas para mim foi de uma profundidade tremenda, foi assim, até um divisor de águas, eu diria, né? E tudo isso foi propiciado pelo estudo, pela aplicação dos princípios e valores relacionados ao paradireito. Então, foi assim, a comprovação prática da teática do paradireito, entendeu? Então, por isso que ampliou nesse sentido. Você escreveu, você falou que apresentou alguma Apresentei. coisa em São Paulo. Tem publicado? Tem Vai alguma publicar. coisa escrita? Eu gostaria. Interessante. A gente fez a transmissão online da atividade, está no YouTube do canal da Paradireitologia. Chama Fórum de Autoexperimentagrafias Projeciológicas, com base no paradireito, né? Está lá, é fácil de acessar. Tá o foco de pesquisa foi o paradireito. É o canal do YouTube Paradireitologia. Está na íntegra, vale a pena o fórum inteirinho, viu, Dulce? Interessante. Sim. Aí, teletertuliano. Foi o terceiro fórum de autoexperimentagrafias projeciológicas, né? É o título do fórum. E o foco de pesquisa foi o paradireito. E a pessoa que está organizando lá, que está mais à frente do trabalho, é o André Petri, e eu sou amigo dele, né? A gente confidencia muito a experiência um para o outro. E eu contei da minha experiência para ele, ele falou, olha, você não quer ir lá apresentar, não? Eu falei, vou, né? Um convite, eu raramente recuso um convite de apresentação de trabalho, né? Da Conscienciologia. E eu fui lá e apresentei, a Márcia estava lá, o Daniel estava lá, foi realmente muito bom. Eu provoquei justamente porque foi fantástico, vale a pena conferir na íntegra. O experimento do André também foi muito elucidativo para a gente, deu um upgrade na nossa força aí de vontade de continuar trabalhando no paradireito. O Rodrigo tem sido um ícone para a gente aí, né, nesse sentido, tanto teórico como agora a prática, trazendo esse experimento para a gente. Então, vale a pena mesmo. Muito bom. Você quer perguntar? Eu gostaria, Gui, primeiro, né, parabenizar o Rodrigo também, agradecer o trabalho que ele tem feito para a paradireitologia e junto com o artigo que ele trouxe no fórum, que também é o mesmo tema, né, Mater Pensene, eu acho que vai ajudar a fundamentar, né, o Mater Pensene paradireitológico, né, deixar mais claro e também abrir, justamente esse é o Mater Pensene do verbete dele, né, que é abrir para outras pessoas venham, né, porque paradireito é para todos, né. Enfim, eu gostaria de perguntar, né? Exatamente. E eu gostaria de perguntar na página 41, né, que é na taxologia, são dois itens que eu tive curiosidade aqui para que você explorasse mais. O primeiro é o item 13, desassediologia. Essa ideia que você traz aqui do conceder um habeas corpus ao assistido motivado pela autodisperticidade veterana. O que você quer dizer com isso? É o desassédio mesmo, né? O desassédio em si, a ideia do habeas corpus, né? Acho que foi até o professor Valdo que uma vez já comentou sobre isso, né? Que o desperto ele tem a capacidade de conceder o habeas corpus aos assistidos, né? Ele já está numa condição evolutiva
de que ele já é capaz de retirar, né, desmanchar rodas, né, como o professor Valdo ele costuma mencionar. Então, é mais ou menos essa ideia de fazer a escagem lúcida ou encapsulamento, essa questão toda do desassédio mesmo. Então, eu trouxe essa ideia do habeas corpus até para fazer um rapport, né, com o pessoal do direito, pessoal que sabe o que significa o remédio, né, constitucional do habeas corpus. E, então, até para fazer essa analogia e dar essa ideia, né, de liberar e até você, quando você concede o habeas corpus, você que é formado em direito, né, advogado, você sabe que você está concedendo, está absolvendo, está dando o direito de ir e vir daquela consciência. Então, aqui é até nesse sentido também, né, você está liberando aquela consciência que muitas vezes estava subjugada, estava oprimida por um determinado assediador. Você, né, aqui no caso eu me refiro, essas características são referentes ao evoluciólogo, então ele já tem, aqui como eu estou falando, a autodesperticidade veterana, ele já tem essa capacidade de retirar do jugo dos assediadores as consciências que já estão, vamos dizer assim, habilitadas para serem beneficiadas nesse sentido, né? Entendi. Tem também o item 43, prospectivologia. Você falou da técnica paradireitológica de viver. Você me poderia aprofundar um pouquinho? Sim. Eu falei um pouquinho, né, sobre essa técnica quando eu me refiro a você procurar ser exaustivo, ser cosmovisiológico em todas as suas abordagens, né? Então, esse seria um dos aspectos da técnica paradireitológica de viver. Então, na sua vivência, no seu dia a dia, você procura ser o mais cosmovisiológico possível, o mais exaustivo possível nas suas abordagens. Mas, obviamente, não se resume a só isso, né? Para a direitologia, a gente sabe que tem envolvido uma série de outros valores, né? Um deles, a gente pode mencionar aqui, talvez seja o valor máximo, que é a megafraternidade, né? Então, é você passar a pautar a sua vida com base nesse valor da megafraternidade. Isso faz parte da técnica paradireitológica de viver, né? Então, em todas as suas interações, todas as suas atuações, você procura colocar esses valores, cosmovisão, megafraternidade, justiça, equidade, no centro. Você coloca aquilo como um pilar, uma matriz que vai nortear, é justamente essa a ideia do Mater Pensene, né? Vai nortear a sua manifestação, vai nortear a sua interação, e eu ressalto, aqui na própria definologia, a sua atuação e interação interassistencial. Então, se não houver interassistencialidade, pouco adianta você ter o Mater Pensene, você não ter, você estudar a paradireitologia. Se você não colocar interassistencialidade nesse caldeirão, não leva a lugar nenhum, né? Muito obrigado. Rodrigo, eu queria, ali na página 42, item 43, prospectivologia. Eu acabei de falar. Isso, mas eu queria voltar um pouquinho. Okay. Eu queria saber o seguinte, como é que você faz para juntar as técnicas do direito que você já conhece com a prospectiva multidimensional? Porque, por exemplo, quando a gente vai atuar em algum processo, em alguma ação, ou a gente entra em alguma causa, mais ou menos a gente já tem o perfil do pessoal e a gente já sabe mais ou menos onde aquilo vai dar. Como é que você está aplicando isso no seu dia a dia paradireitológico? Isso é um grande desafio, né, Carla? Isso realmente talvez seja um dos grandes desafios do advogado enquanto conscienciólogo, né? Mas é justamente isso, é o autoesforço, né? É a busca máxima de procurar você ser o mais assistencial possível e você saber atender aquela demanda evolutiva, né? Você não ser, vamos dizer assim, taxativo com as suas abordagens. Eu acho que o paradireito, ele nos leva a isso, a flexibilidade, né? O paradireito, paradiplomacia, que é um dos temas relacionados ao paradireito, ele está relacionado a isso, a gente saber utilizar das palavras corretas, no momento adequado, né? Na hora certa,
com as pessoas certas. Então, essa técnica paradireitológica de viver, na interação com as pessoas que estão envolvidas numa determinada controvérsia, em que a gente esteja atuando como advogado, ela requer isso, né? Flexibilidade. Se o paradireitólogo ele não for flexível, ele não chega à mega fraternidade que ele precisa chegar. Ele não consegue colocar a mega fraternidade ali no centro da atuação dele. Então eu vejo assim, flexibilidade e mega fraternidade são duas coisas que andam juntas, né? Bom, você tem casuística também sobre isso, você sabe como é que é, porque eu vejo também que você procura aplicar os valores paradireitológicos, né? Até porque é uma questão teática, né? A paradireitologia é totalmente prática, né? Objetiva. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu vejo que, para nós, advogados, enquanto conscienciólogos, a flexibilidade é fundamental. E você tomou contato com a conscienciologia em 2011, pelo que eu ouvi a professora... Foi em 2010, mas logo em seguida eu já me tornei voluntário, em 2011, né? Eu queria saber o que foi que te impactou quando você descobriu que você tinha o Mater Pensene paradireitológico. E como é que você está... claro, né, a gente vê o resultado aí das suas pesquisas, mas como é que você vem administrando isso no seu dia a dia? Como é que você enfrenta as suas crises de crescimento com isso? Quanto à primeira pergunta, o que mais me impactou foi responsabilidade. Responsabilidade e responsabilidade, né? Então, foi assim o que me chamou a atenção, porque eu estava enxergando determinadas coisas, né, que eu sentia que faltava falar. Então, eu tenho uma responsabilidade quanto a isso, né, de escrever sobre isso, de compartilhar essa ideia que eu estou tendo, né, ainda que eu esteja totalmente furado, que ninguém concorde, eu preciso pelo menos apresentar para as pessoas que avaliam, né, a publicação, enfim, aqui da enciclopédia, o que eu estou pensando, né, o que eu estou sentindo, porque isso me serviu também como fator de reciclagem, né? Então eu senti essa necessidade de compartilhar e mais que necessidade, essa responsabilidade, né? Então isso me impactou muito. Agora, para lidar com responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade e trabalhando, né? E o trabalho, ele não se resume à publicação de um verbete, à publicação de um artigo, à apresentação do artigo, é o dia a dia, né? Então, é esse esforço de aplicar, de vivenciar a paradireitologia e os valores que estão intrínsecos a ela, né? Então, a primeira coisa é a responsabilidade que me veio, e depois essa assunção das responsabilidades e o trabalho com elas, né? Que ele é diário, constante, 24 horas, e eu sei que tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, no primeiro momento, a responsabilidade ela pode impactar, né? Eu até brinquei quando eu apresentei no primeiro fórum, que eu apresentei tudo, tal, que eu falei de paradever intermissivo, tem até o verbete também, e depois que eu me dei conta de tudo que eu falei de responsabilidade, eu me dei conta que estava tudo gravado, estava tudo sendo gravado, né? Eu falei, falei bastante coisa de responsabilidade, e tudo isso está me vinculando, né? E tudo isso está gravado, quer dizer, está perpetuado, tudo que eu falei. E aí caiu aquela ficha enorme, né, da minha responsabilidade, novamente, de tudo que eu estou falando, porque se eu falo e não ajo, né, não faço a tal da verbação, né, ou da própria teática, não vale nada, eu não tenho moral nenhuma. Então, essa questão da responsabilidade ela é muito séria para mim. E vem nesse sentido aí, dessa técnica paradireitológica. Então, mais uma pergunta. Ontem, em conversa, nós chegamos à conclusão que temos a mesma hipótese do nosso passado, que nós trabalhamos na condição de juízes. Eu queria saber o que isso te vinca com relação ao paradireito e o que você acha que a gente tem que evitar daqui para frente para desenvolver cada vez mais e chegar naquele paradireito grandão da Comunex evoluída.
Essa ideia de juiz é aquilo que nós conversávamos também, não é? Que o juiz, ele é uma pessoa que lida eminentemente com o poder, não é? É uma pessoa que tem muito poder na mão, ela tem a capacidade de decidir destinos, né? Então, durante a própria faculdade, eu fui moldado para ser um juiz, né? Eu pensava em ser juiz. E aí, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de lucidez, eu fui percebendo que eu já tinha sido juiz há muitas vidas, já fui muitas vezes juiz. E aí eu comecei a pensar, por que eu quero ser juiz? Eu quero ter o poder na mão, mas que poder é esse que eu quero ter? E eu comecei a chegar à conclusão de que o poder que eu estava querendo ter era secundário, que o poder realmente que interessa é o intraconsciencial, né? O poder de você desenvolver o seu parapsiquismo, o poder da sua erudição, o poder de você ressignificar os seus valores intraconscienciais, de você aperfeiçoá-los, não é? Que esse é realmente o poder que muda destino. Então, é aquilo que nós falávamos. Você querer ter poder, não tem problema nisso. O problema é quais são os poderes que você quer ter. Porque você querer ter o poder da imperturbabilidade para assistir mais os outros, isso é ótimo. Isso é perfeito, está perfeito. Na minha concepção está perfeito isso. Você até coloca aqui na fatologia, né, a sede por poderes permanentes. É justamente, exatamente, essa que é a ideia, né? Então, quando eu adquiri um pouco mais de maturidade, um pouco mais de lucidez, eu cheguei à conclusão de que essa ideia de ser juiz, ela ficou secundária perto dos poderes muito maiores que a intraconsciencialidade poderia me proporcionar, que a interassistencialidade poderia me proporcionar, que a própria evolução me proporciona, né? Então, essa ideia, num primeiro momento, do juiz foi interessante para eu fazer essa relação, mas depois ela se tornou secundária. Agora, a sua outra pergunta? O que a gente tem que evitar, né? O que isso pode ajudar e o que a gente tem que evitar para poder chegar no paradireito grandão, aquele da Comunex evoluída, que todos nós estamos querendo ir. Então, o que a gente tem que evitar é isso, a gente, primeiro, ser bastante autocrítico, né? O primeiro passo para a gente saber o que é evitação é a autocriticidade. Então, o que a gente deve evitar é procurar não ter ganhos secundários e não procurar justificativas para esses ganhos secundários, né? Porque eu identifiquei que a minha vontade de ser juiz nessa vida, ela iria me trazer, na verdade, tinha um ganho secundário por trás daquilo, né? E as minhas justificativas, elas mostram bem isso, né? Minhas justificativas para ser juiz me mostravam bastante, me mostram, né, até hoje, bem isso, que tinha um ganho secundário ali envolvido. Então, a minha sugestão é de que a gente preste atenção nos nossos ganhos secundários, em tudo, né? Eu trago esse exemplo de ser juiz, mas é em tudo, né? Quando a gente coloca... A evolução é muito abrangente, é muito genérico, a gente dizer, colocar a evolução em primeiro lugar, né? Como um ganho primário. Mas, começando a pensar, né, na questão evolutiva, na questão dos valores intraconscienciais, como ganhos primários e prioritários, eu acho que já é um bom começo. Rodrigo, na fatologia, né, na nona linha, de baixo para cima, você coloca assim, o traquejo para lidar com as credulidades religiosas anacrônicas. Dá para você explicar melhor isso dentro da paradireitologia? Sim. Eu vejo assim, Sofia, a questão inclusive, o traquejo para lidar com a religiosidade anacrônica, ele é um dos pontos que eu trago aqui, né? Eu trago vários aspectos relacionados ao Mater Pensene paradireitológico, né? Esse seria um dos aspectos. Mas, por exemplo, se a gente começar aqui, ó, o tato para mediar conflitos, o universalismo interassistencial, a empatia fraterna com todos os seres vivos, a aceitação pacífica da heterogeneidade cultural, o
convívio tranquilo com a diversidade sexual e as diferenças étnicas. Então, todos esses aspectos, eles dizem respeito ao Mater Pensene paradireitológico. Eles dizem respeito a todas essas pessoas que têm esse viés relacionado à paradireitologia. Então, o traquejo com as pessoas religiosas que ainda ficam, que ainda estão nesse holopensene da religiosidade, faz parte desse aspecto do Mater Pensene paradireitológico, e até esses aspectos eu trago todos eles para demonstrar que eles não têm relação com o direito, né? Voltando àquele meu objetivo principal, eles não têm relação com quem tem formação em direito. Eles têm mesmo relação com os traços intraconscienciais que nós construímos ao longo da nossa serialidade, né, de vidas. Então, na minha concepção, esse traquejo, ele faz parte dessas pessoas que têm relação com a paradireitologia. Rodrigo, na página 37, você poderia aprofundar o sinergismo que está na segunda linha, que é lei da vontade, lei da igualdade ontológica consciencial, por favor? Sim. Esse sinergismo, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro, só para contextualizar, essa lei da igualdade ontológica consciencial, ela significa que, em essência, no nosso ser, nós todos somos iguais. Então, o que eu quero dizer com esse sinergismo? Se nós somos todos iguais, né, em essência, se existe essa constante no cosmos, de que a nossa essência é igual, né, a nossa essência consciencial é igual, o que nos diferencia é a vontade. Então, embora nós sejamos iguais, o que nos diferencia é a intenção da nossa vontade. Então, o que nos move, o que nos basta, é o nível da nossa vontade. A nossa vontade, claro, qualificada pela nossa intencionalidade, pela nossa cosmoética, né, pela nossa vontade de querer fazer o melhor e querer fazer o que é bom e o que presta. Então, é esse sinergismo que existe. Muito embora sejamos todos iguais, a vontade é o que realmente dá a diferença entre uma consciência e outra, né? Porque a vontade é a principal força, né, da consciência, é a vontade. Então, foi mais ou menos essa associação que eu quis fazer entre vontade e igualdade que existe entre a gente. Rodrigo, na fatologia, na 6ª linha, o interesse inato pela cosmovisiologia. Gostaria que tu falasse sobre isso. Pois é. O interesse inato pela cosmovisiologia, isso é o que eu já comentei um pouquinho também. É justamente o interesse de você sempre pensar grande. Se você acha que você está pensando grande, você procura pensar maior ainda. E assim por diante. Entendeu? Você acha assim, não, eu estou pensando muito grande agora. Agora eu estou assim, nossa, não tem como passar disso. Só que quando você começa a refletir um pouco mais, começa a reunir mais detalhes sobre aquele assunto que você acha que está pensando grande, você vê que você está pensando pequeno. E aí você expande por um outro patamar. Então, esse interesse inato pela cosmovisiologia, eu vejo que ele tem relação direta com essa pessoa que apresenta o Mater Pensene paradireitológico. Então, a pessoa, desde quando era criança, ao longo da vida dela, ela sempre quis ver o que estava atrás do morro, aquele pensamento curvo, né? Que sempre sabia o que estava. Mas por quê? É aquela técnica do porquê, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu vejo que quem apresenta esse traço do Mater Pensene paradireitológico, ele tem essa característica. Sempre querer saber o porquê. Ele nunca está satisfeito. Querer saber o mecanismo das coisas. O mecanismo das coisas, o que está por trás daquilo. Né? O funcionamento das coisas. Agora, o que a gente tem de maior que a gente pode pensar? É a consciência. Não é? Não é o cosmos, não é galáxia, é a consciência. Então, o que está por trás da consciência? Esse que é a grande sacada da cosmovisão, é essa. O que acontece? Somos nós mesmos, não é? Então,
eu até trago aqui a questão do mergulho intraconsciencial, né? Que é justamente isso, a relação da cosmovisão está relacionada a isso, ao mergulho intraconsciencial, e não ao olhar para fora, mas sim olhar para dentro. Para dentro. Né? Não é você estar na Lua e ver a Terra lá de cima, é você olhar para você mesmo, para o seu umbigo, né? Vamos dizer assim. Nós somos um micro-universo, né? Eu acho que não. Em relação ao macro-universo, somos um micro-universo tão complexo Sim. Quanto, né? Sim, eu acho que a consciência é muito mais complexa do que o cosmos. Com certeza. Né? E, Rodrigo, ali na efeitologia, o efeito do Mater Pensene paradireitológico na força presencial. De que maneira tu achas que ele se manifestaria, esse efeito? Esse efeito eu vejo assim, que a primeira pessoa tem que identificar, né, o Mater Pensene. Identificar qual é o Mater Pensene dela. Depois que ela identifica, ela vê se está relacionada à paradireitologia ou não. Então, o que eu vejo disso? Quando ela identifica e conclui que está relacionada ao paradireito, a força presencial dela amplifica demais. Porque o paradireito é uma especialidade muito forte. Né? Ela já é forte ampla por si mesma. Né? Em razão dos vários valores que estão relacionados, a questão da cosmovisiologia, de ser uma especialidade que está muito na ponta, né? Está diretamente relacionado com a evoluciologia. A própria especialidade por si só já é muito forte. Então, quando a pessoa traz isso, ela identifica esse Mater Pensene, ou ainda que ela não identifique, ela traz isso para essas características do Mater Pensene paradireitológico para a vivência dela, isso fortalece muito a força presencial dela, porque, querendo ou não, paradireitologia tem que ter erudição. Se você não for uma pessoa que estuda, se você não estudar paradireito, você não vai conseguir compreender. Né? A teoria do paradireito é densa. Você participou do fórum, você viu com certeza, que não é fácil entender, é complicado, é intrincado. Paradireito é intrincado, não é? E ao mesmo tempo, paradireito é prático. É prático, exatamente. Esse paradoxo, como você acabou de perceber bem, esse paradoxo ele dá o tom do paradireito, entendeu? Ele justamente essa que é o raciocínio do paradireito, é paradoxal. Não é? Ao mesmo tempo que ele é intrincado, ele é objetivo, ele é prático, ele é do nosso dia a dia. Ok, obrigada. Professor Rodrigo, Página 37. Deixa eu só fazer uma pergunta de uma teletertuliana, depois você entra. É porque é para clarear melhor aqui o contexto da tertúlia. Ela diz assim: eu não sou da Conscienciologia, mas há vários meses assisto quase que diariamente a tertúlia, muitas vezes com dificuldade de entender a terminologia. Ontem me pareceu que na tertúlia foi afirmado que o paradireito seria especialmente para as pessoas que estudaram direito. Hoje o professor Rodrigo afirmou que o paradireito é para todos. Minha pergunta: existe um paradireito para os que estudaram direito e outro para os que não são da área? Há uma divisão? Não tem divisão nenhuma. O paradireito é para ela, inclusive, não é para todo mundo. Como eu falei, né? Se a pessoa ela se identifica com alguns dos valores, né? Até penso em desenvolver um pouco mais essa temática, né? Até vamos dizer assim, um conscienciograma paradireitológico, né? Uma série de perguntas para ver se a pessoa se identifica, se tem alguma afinidade com paradireito, né? Até penso paradireitograma, né? Eu pensei nesse termo, né? Até para ajudar essas pessoas que têm esse tipo de dúvida, né? Então, eu vejo assim, se ela tem alguma afinidade com questões relacionadas à justiça, à igualdade, à isonomia entre as pessoas, a própria questão da politicologia, né, em geral, questões que estão relacionadas à nossa sociedade, se ela, às vezes, se sente assim um pouco justiceira, né? Claro, isso é um sentimento deslocado, porque a gente sabe que tem a síndrome do justiceiro. Mas se ela tem essas características que eu elenco aqui na fatologia, né? Essa questão
Na numerologia também. Mas essas questões aqui, ó, da empatia fraterna com todos os seres vivos, isso é vamos dizer assim, um princípio da mega fraternidade, né? Então, essas características que eu coloco aqui na fatologia, se ela se sentir afinizada, com certeza ela tem relação com o paradireito, né? Ela tem grandes chances de ter até um mater pensene paradireitológico, né? Certo. Então, fique tranquila que você está na nossa aqui, entendeu? Na 37, na Principiologia, na terceira linha, de baixo para cima, para você explanar um pouquinho mais o princípio no qual, sem autoparapsiquismo, não há pesquisas paradireitológicas. O parapsiquismo eu vejo como uma premissa básica para a gente começar a estudar paradireito, né? Como o próprio nome já mostra, é paradireito, né? Então, tem implícita aí uma questão de multidimensionalidade. E parapsiquismo, multidimensionalidade estão diretamente associadas, né? Então, essa questão do parapsiquismo, ela é interessante a gente desenvolver até para ampliar todos aqueles outros conceitos que eu havia falado, né? De cosmovisão, de mega fraternidade. Isso ajuda a gente compreender melhor o que são essas coisas. O parapsiquismo ele ajuda nesse sentido. Então eu vejo assim, se a gente não se esforçar, não que a pessoa, eu não tenho parapsiquismo nenhum, então eu vou esquecer o paradireito. Não é isso. A pessoa ela tem que se esforçar para ter o parapsiquismo, para procurar compreendê-lo melhor, compreender o paradireito melhor. Então, não é porque a pessoa ainda está desenvolvendo o parapsiquismo que ela pode se auto-excluir do estudo e da aplicação da paradireitologia. O que eu quero dizer é que é muito importante, é essencial, é fundamental ela desenvolver o parapsiquismo para compreender o paradireito melhor. Entendeu? Então é nesse sentido. Não estou autorizando, com isso não quero autorizar a pessoa, uma auto-exclusão do estudo do paradireito. Muito bem. Ao professor Rodrigo. Na estrangeirismologia, na página 36, último item, o Compass North da autoproexis paradireitológica. Quando fala em autoproexis paradireitológica, isso diz respeito somente às consins que trabalham diretamente com paradireito? Você pode relacionar esse questionamento com a mitologia na página 39? Quando eu falo de autoproexis, é consins, né? Porque consciexis, o conceito de proexis não está relacionado a consciexis, né? Mas sim a consins, não é? Porque a proexis é aquela programação que nós, né, enquanto aqui consins, fizemos no curso intermissivo para cumprir uma série de tarefas e atribuições aqui nessa dimensão. Agora, o mito de um mater pensene paradireitológico só ter relações com os acadêmicos ou bacharéis de direito, a relação que tem com esse princípio que foi trazido é de que a pessoa não precisa necessariamente, com o estrangeirismo, com a estrangeirismologia, é que a pessoa não precisa necessariamente ter formação em direito para ter uma proexis paradireitológica, né? Então, tem relação nesse sentido. A relação que eu enxergo é nesse sentido, de que a pessoa não precisa ser bacharel de direito para ter uma proexis paradireitológica, né? Então, até essa observação foi interessante que você fez, justamente para a gente salientar ainda mais esse ponto, né? Que a pessoa não precisa ser advogado ou ser um promotor, um juiz, para exercer uma proexis paradireitológica. Só uma parte aqui. A gente tem percebido que essa pergunta é recorrente. E ela foi durante o fórum todo, esses dias. Então, o que eu estou sentindo é que a paradireitologia está começando a encantoar cosmoeticamente os conscienciólogos e os não conscienciólogos. Isso é muito bom, porque as pessoas estão começando a mostrar, olha, ei, estou aqui, eu também tenho interesse, não sou advogado, não sou juiz, posso ir? Claro que pode, lógico que pode. E a gente tem alguns cursos que estão gravados na internet, no YouTube, que são as tares jurídicas que foram feitas
por quase todos os advogados aqui que integram a Cognópolis de Foz do Iguaçu. Isso está gravado, é procurar lá no YouTube, Blogspot para Direitologia. Então, tem aula de ciência jurídica, tem aula de direito aplicado na conscienciologia, tem direito de família, tem uma gama de coisas para a pessoa começar a pesquisar e que vão ajudar no entendimento da paradireitologia. Só complementar, é o canal da paradireitologia, no mesmo lugar que a gente falou, onde está aquela atividade que o Rodrigo fez o artigo da exposição da experiência dele. É paradireitologia no YouTube, é bem fácil. Muito bom, gente. Acho que vai poder ajudar a clarear bastante e fazer o chamamento, vamos dizer assim, e para direitológico. Para a teletertuliana que disse que está entrando em contato com as ideias da conscienciologia e começar a olhar os livros básicos também, porque aí ela vai conseguir compreender melhor a paradireitologia. Ela vai pegar um pouco de conscienciologia geral, um pouco de direito, e aí a gente vai fazendo uma mistura aí. E é muito interessante a análise do estudo desse tema na conscienciologia, né? Porque o próprio professor Valdo ele escreveu muito pouco sobre paradireito, né? Claro, lançou as bases e tudo, tem o verbete, mas a impressão que dá é que a responsabilidade aí é daqui para frente, né? Bom, mas enfim, vamos em frente. Rodrigo, por favor, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, o ato de bancar o mater pensene paradireitológico. Queria que você dissesse o que você vê nisso aí. É justamente isso que a gente está falando, né? É o encantamento cosmoético, como a Carla mencionou. Que a pessoa sente muita afinidade com esses temas relacionados à paradireitologia, mas ela não banca, ela não quer assumir a responsabilidade, né? Porque a paradireitologia não é mole, não é fácil, é complexa, né? Ela exige a pessoa dedicação, né? E dedicação ininterrupta, assim, começa pelos pensenes, né? Já começa pela pensenidade, que a gente fala de ortopensenidade, é assim uma coisa básica na paradireitologia, é a ortopensenidade. Se você não tem ortopensenidade, você já está fora do contexto paradireitológico, né? A questão da cosmoética, então, vem bastante forte para a gente. Então, assim, esse ato de bancar o mater pensene paradireitológico, ele é fundamental, né? Para a própria pessoa se autodesassediar. Ela desassedia a própria vida dela, né? Porque se a pessoa identifica que ela tem um mater pensene, porque quando ela identifica o mater pensene, é uma coisa muito séria. Mater pensene é a diretriz da pessoa. É aquele ponto-chave da pensenidade dela, é aquilo que está acentuado na consciência dela, no paracérebro dela, né? Aquela coisa que é marcante. Então, se ela identifica esse mater pensene paradireitológico e não banca, aí é buraco, entendeu? Agora, Rodrigo, tem uma pergunta aqui muito nessa linha aí da... Bom, primeiro ele diz, parabéns pelo verbete, é nítida a sua ortopensenidade. Na sua visão, o que é primordial para conseguir desenvolvê-la? Bom, disciplina, básico. Disciplina, cosmoética. Enfim, a gente começar a pensar mesmo na questão de que a nossa pensenidade, ela nos acompanha por todos os lugares, né? A gente está no nosso quarto sozinho, estamos numa reunião, estamos almoçando com outras pessoas, a nossa pensenidade está sempre ali com a gente, né? As consciências também estão sempre ali com a gente. Eu até brinco, acho que eu nunca comentei isso com ninguém, mas eu até brinco comigo mesmo, que existe uma parafiscalização, né, das consciências, porque elas nos vigiam o tempo todo e também nós temos que nós somos autoconscientes na nossa pensenidade e temos que ficar o mais autoconscientes possíveis, né, a todo momento. Então, a ortopensenidade eu acho que é vigiar a nossa disciplina, vigiar o nosso dia a dia, os nossos hábitos, as nossas companhias evolutivas, né? Na mini tertúlia, o professor Valdo mencionou hoje uma das principais coisas para a gente ficar de olho na nossa programação de vida, né? Na nossa programação existencial,
aqui para o nosso cumprimento, né, das nossas metas, são as nossas companhias evolutivas, né? A gente prestar atenção nisso. E nisso entra a ortopensenidade também, porque se nós temos ortopensenidade, a gente vai atrair companhias evolutivas produtivas, né, positivas. Então, nesse sentido, a gente avaliar tudo mesmo, né? A ortopensenidade se relaciona a tudo. A pensenologia é a primeira logia lá no quadro sinótico, é a primeira coisa que a gente tem que ver, né? Então, nesse sentido, é bastante importante o vigiar. Rodrigo, aqui em cima, na taxologia, item 4, coerenciologia. Dá para se expandir um pouco? Coerenciologia desdramatiza qualquer agrura em razão do pleno conhecimento das leis holocármicas. Então, primeiro, quando a gente compreende que existe a holocarmologia, que existe ego-karma, grupo-karma, essas coisas ainda estão presentes na nossa vida, quando a gente identifica isso já fica incompatível com reclamação, com, vamos dizer assim, insubordinação, né, às situações que nós somos colocados na nossa vida. Então, se nós compreendemos realmente, então eu até uso a palavra aqui, que o evoluciólogo ele tem pleno conhecimento dessas leis holocármicas. Então, por isso que ele tem a questão da autoimperturbabilidade, ele já é uma pessoa que atingiu um patamar evolutivo que é totalmente incompatível qualquer reclamação quanto a sofrimento, vicissitude, agrura, angústia, enfim, o que mais tiver relacionado com isso. Então, ele desdramatiza. Então, muitas vezes a gente é deparado com inúmeras situações na nossa vida que podem causar tristeza, né? Agrura, enfim. Só que quando nós compreendemos essas leis holocármicas, né, que nós estamos submetidos ao ego-karma, grupo-karma e polikarma, a gente é capaz de desdramatizar isso. Claro, o evoluciólogo ele já está num nível de desdramatização pleno. Na minha visão, ele, por esse conhecimento das leis holocármicas, ele já desdramatiza completamente essas situações. Mas o nosso esforço, enquanto não evoluciólogos, é justamente esse. É procurar compreender cada vez mais essas leis holocármicas e desdramatizar cada vez mais a nossa vida, né? As situações, entre aspas, negativas da nossa vida. Então, é nesse sentido que eu coloquei esse atributo do evoluciólogo, para chamar atenção para isso. Rodrigo, aqui na parafatologia, bem no finalzinho da terceira linha, você coloca a para-inalienabilidade do alto mater pensene. Você pode comentar? A para-inalienabilidade do alto mater pensene. Tem até um verbete, não é? Relacionado a para-inalienabilidade. Foi da autoria do professor Valdo, em que a ideia é de que nós não podemos nos desfazer da nossa essência, do nosso mater pensene. A gente não pode, não é uma coisa que a gente, que alienar, né, é um termo jurídico, que significa transferir, né, mudar de propriedade. Então, a gente não pode transferir a propriedade do nosso mater pensene. Nós não podemos vender o nosso mater pensene ou doar o nosso mater pensene. Então, é justamente por isso, até vem ao encontro da questão do ato de bancar o mater pensene, porque se é uma coisa que a gente não consegue se desfazer, a gente tem que bancar. Se a gente não banca, a gente está sendo autocorrupto, não é? Então, essa para-inalienabilidade é nesse sentido, de que o mater pensene é uma coisa multidimensional, que ele nos acompanha enquanto consciência ou consciex, mas que é intransferível. Então, chamar atenção para essa importância, né, que ele está enraizado na nossa essência consciencial.
Mais uma perguntinha, que na página 40, no item vinco, no meio da página aqui, você coloca o princípio evolutivo da hipominese ressomática. Você pode clarear um pouquinho mais? O princípio evolutivo da hipominese ressomática é um princípio que todos nós estamos submetidos. Quando nós ressomamos, nós temos uma hipominésia do período intermissivo, né? E esse vinco que é feito no curso intermissivo é justamente para superar, para nos ajudar a superar esse princípio que que influencia, né, a todos nós, que se aplica a todos nós. Então, eu estou destacando aqui justamente isso, a importância do curso intermissivo para a rememoração desses cons paradireitológicos que são adquiridos ao longo da nossa existência, mas que são vincados no curso intermissivo para a nossa rememoração aqui, devido a esse princípio evolutivo da hipominésia, né? Porque, imagina, a gente relembrar tudo, a nossa holobiografia enquanto criança, imagina o impacto que seria isso, né? Então, esse princípio é até profilático, né? Então, o curso intermissivo, vamos dizer assim, levando em consideração esse princípio profilático evolutivo, ele faz esse vínculo desses cons paradireitológicos para que a gente rememore aqui. É nesse sentido. Eu entendi, mas você colocou agora assim, que é aplicado a todos nós. Todos nós, no nosso nível evolutivo. Ele pergunta assim, se aplica também ao serenão? Ah, não, aí é o que eu falo na questão da paralegislogia, né? As leis, elas incidem, as paraleis, elas incidem para todos nós, só que chega um determinado evolutivo, deixa de se incidir uma determinada paralei para se incidir outra, né? Então, no caso, consex livre, a lei da ressoma não se aplica mais a ela. Entretanto, se aplica a todos nós, né? Rodrigo. Oi. Na taxologia, eu gostaria de fazer uma sugestão, não sei se é o caso, talvez eu não tenha achado em outro lugar, mas eu vejo que a gente que está pesquisando o paradireito, a gente tem uma responsabilidade muito grande também no que diz respeito à parapedagogologia, né? Que agora acho que esse é o termo. Que eu não vi a parapedagogia ou parapedagogologia aqui, né? Eu falo no item 17, Márcia. Educaciologia atua na reeducação paradireitológica na condição de peça-chave do maximecanismo reurbexológico. Eu acho que é possível, então, encaixar. A ideia de que a gente precisa cuidar de expandir também no aspecto da pedagogia, especialmente do ensino jurídico hoje, eliminar, né, aquela ideia do litígio, partir para uma mentalidade mais pacificadora do advogado, né, e não da mentalidade ou da cultura do ganha-perde, mas de trabalhar com ganha-ganha, né? A cultura do conflito, que ainda é muito fomentada na faculdade, né? Até porque é uma cultura economicamente rentável. Né? O conflito é muito rentável. É a indústria do conflito. A indústria do conflito. E isso a gente vê desde a guerra até o processo. Exatamente. Né? O processo judicial. Agora, professor Rodrigo, na fatologia, página 30, nona linha, de baixo para cima, o diálogo com os variegados patamares evolutivos conscienciais. Você acha possível um pré-serenão fazer tares a uma semiconsciexis, por exemplo? Fatologia. Sim, eu já encontrei aqui. O pré-serenão fazer diálogo com tares a uma semiconsciexis, por exemplo? Olha... eu acho que... Não, depende. A semiconsciexis não adquiriu todo o conhecimento, né, que a gente... vê no serenão, no serenismo. E cá para nós, eu acho que mesmo um evoluciólogo deve aprender com a gente. Aprende. A questão da interassistencialidade é uma via de mão dupla. Não é? Eu vejo que o assistente, ele aprende muito com o assistido também. Sem dúvida. Né? Bom, um outro item, uma outra pergunta do mesmo teletertuliano. Em Codigologia, página 38, segunda linha. O Código Grupal de Cosmoética, o CGC, é fundamentado na paradireitologia.
Aí ele pergunta, atualmente estamos elaborando o CGC da Apex São Paulo, com a sua participação. Gostaria de saber como tem visto essa experiência sob a ótica da paradireitologia. Você já sabe quem é, Já né? sei quem é. Pois é. Eu acho que ainda falta, viu, a gente inserir alguns valores aí da paradireitologia nesse CGC da Apex em São Paulo. Ele ainda, o CGC lá da Apex em São Paulo, ele ainda está assim, num princípio, está muito no começo, está muito embrionário, né? Então, para a gente discutir valores que vão fundamentar mesmo o CGC, não chegou o momento, mas com certeza, a hora que chegar o momento, eu vou trazer essa ideia, porque até nós estávamos comentando no fórum de paradireitologia sobre a importância de colocar no estatuto da pré-IC da paradireitologia a questão da democracia pura, né? Que é uma coisa fundamental na própria CCCI, a gente implantar essa ideia, né? Que o Júlio, a Regina tem feito aí de maneira exemplar, né? Na associação de bairro. Então eu vejo assim, a democracia pura, até um atributo do evoluciólogo que eu menciono aí na taxologia, que ele procura implantar essa ideia, né, aqui na Terra, que ele vem se esforçando nesse sentido. Eu vejo que na questão do CGC é fundamental também a gente ser democraticamente puro, ou melhor, puramente democrático, né? Então, com o tempo a gente ainda vai chegar lá, na questão do CGC lá da Apex em São Paulo. Agora, em tecnologia, também na página 38, o último item, as técnicas intermissivas. São técnicas do curso intermissivo? Você conseguiu recuperar a respeito dessas técnicas? Se sim, poderia citar alguma? Bom, as técnicas intermissivas, elas estão ao longo da enciclopédia, né? Então, se você pegar aí a tecnologia de toda a enciclopédia, são as técnicas intermissivas. Todas as técnicas que eu menciono aqui, técnicas conscienciométricas, autorretrocognitivas, técnicas parapsíquicas, autoexperimentativas, todas essas técnicas, elas são de cunho intermissivo, né? E, obviamente, alguma coisa eu já consegui recuperar, né? Se eu já cheguei aqui, se eu já estou aqui na conscienciologia, defendendo o verbete, enfim, apresentando ideias relacionadas à paradireitologia, eu tive que aplicar técnicas intermissivas para chegar até aqui. Então, nesse sentido, eu vejo que eu já recuperei alguma coisa do período intermissivo. Agora, eu sei que tem muita coisa ainda, né, que eu preciso ver e que eu vou ver ao longo do tempo. Mas alguma coisa eu já recuperei sim. Se você quiser ver técnicas intermissivas, basta você analisar essas outras técnicas que eu menciono aqui na tecnologia, que já vai dar uma ideia boa. Muito bem. Agora, em fatologia, na página 37, sexta linha, gostaria que relatasse o interesse inato pela cosmovisiologia. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas é bom que é outro teletertuliano. Pois é, interesse inato pela cosmovisiologia. Como eu comentei, é um interesse que, na minha opinião, quando a pessoa tem, demonstra que ela tem uma tendência à paradireitologia, né? Se ela sente assim uma afinidade grande, uma afinidade inata pela cosmovisiologia, ela pode até suspeitar que ela tem até uma relação com a paradireitologia, né? Porque essa ideia de pensar grande, de procurar esmiuçar tudo o que diz respeito à realidade que está em torno dela, diz respeito à paradireitologia. Agora, o que vai definir mesmo a questão do Mater Pensene são os valores paradireitológicos, né? Que aí a gente pode resumir na questão da megafraternidade. Certo. Agora, na parafatologia, na página 37, sétima linha, ele pede, por favor, relate as autodileções paragenéticas. Achou? Não. Parafatologia, sétima linha. As autodileções paragenéticas é um verbete, né? Autodileção paragenética do Pedro Fernandes.
e são as preferências decorrentes da paragenética, né? Então, tem tudo a ver aqui com o que eu estou falando de Mater Pensene paradireitológico, porque o que vai nos ajudar, nos auxiliar a identificar esse Mater Pensene são justamente as nossas preferências, os nossos gostos, o nosso temperamento, os nossos traços intraconscienciais. E, até para sintetizar isso, a numerologia ela já dá uma ideia boa do que seria isso, né? O temperamento, afinidade, tendência, aptidão, escolha, vocação, preferência, tudo isso tem relação com as autodireções paragenéticas. Rodrigo, Tânia Guimarães, aqui em cima, no ar. Página 37, na terceira linha de baixo para cima, finalzinho da terceira linha. A descoberta do Mater Pensene agudizando a força presencial. O que é agudizando? Desenvolve isso para a gente, por favor. Agudizando significa tornando mais agudo, né? Sim, então, sim, mas a metáfora aí. Não, desenvolve isso, desenvolve. Eu vou desenvolver. A ideia aqui é a seguinte, eu até já comentei, né, sobre isso, quando a gente identifica o nosso Mater Pensene, que isso agudiza a nossa força presencial. E agudizar, eu quero dizer que aumenta, né, que amplia, que expande a nossa força presencial, devido à importância que tem o Mater Pensene, né? O Mater Pensene, como a própria definologia coloca, é a diretriz da consciência, né? É a força motriz da pensenidade dela. Então, quando nós descobrimos o nosso Mater Pensene, a nossa força presencial ela se expande. Então, é mais ou menos nesse sentido, Tânia. Acho que não tem muito segredo quanto a isso, assim. Descobrir o Mater Pensene, vamos dizer assim, até por uma lei de ação e reação, de causa e efeito, gera essa agudização da força presencial. Tá ok, muito obrigada. Parabéns pelo verbete, pela defesa. Obrigado. Rodrigo, aqui no B, aqui, página 42, na realidade eu queria fazer duas perguntas. No item 48, não sei se você já comentou aí, tá, que ritmologia aprende as transverpons paradireitológicas. Apreende. Isso. Desculpa. Você podia falar mais dessas transverpons aí, por favor? As transverpons são aquelas verdades relativas de ponta que transcendem, que estão mais assim à frente, estão mais avançadas, né? Então, o que eu coloco aqui é que o evoluciólogo ele tem essa capacidade de aprender essas transverpons paradireitológicas em razão da taque-ritmologia dele, do taque-psiquismo dele, né? Então, eu quis enfatizar essa capacidade dele, porque o evoluciólogo, a gente aqui, quem já tem defendido e debatido um pouco mais sobre paradireito, já tem colocado o evoluciólogo como um modelo de paradireitólogo, né? Então, ele, por excelência, ele tem essa capacidade de aprender essas transverpons paradireitológicas. Tá. Na mesma linha aí, no item 50 aí, volicionologia, não estou enxergando direito, empenha ao máximo a própria vontade na concretização do Estado mundial e da democracia pura. Você podia expandir sua ideia aí dentro dessa... eu vejo assim que esse objetivo, né, de concretizar o Estado mundial e a democracia pura é um dos motes do evoluciólogo, né? Então, como ele já está num patamar evolutivo próximo ao serenismo, ele já é capaz de empenhar a vontade dele para concretizar essas ideias e esses objetivos aqui na Terra. Então, como eu falei, a vontade é o que diferencia as consciências, e ele é capaz de empenhar a vontade dele para concretizar
tanto o Estado mundial quanto a democracia pura, que ainda são, vamos dizer assim, na visão de muitos, utópica, né? E que ele já vislumbrando a possibilidade disso, ele já vem empenhando a vontade dele nesse sentido. Tá ok, obrigado e parabéns pelo verbete aí. Obrigado. Rodrigo, quando eu li o colilóquio que você colocou aqui na página 36, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, eu pensei na pré-intermissiologia. Então, eu não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre a relação que você fez mesmo com a colilóquiologia. O que acontece é o seguinte, a questão da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O Mater Pensene é um acúmulo de experiência, é um acúmulo de esforços, é um acúmulo de vivências, e nisso que se relaciona com a semeadura, né? Então, se nós semeamos coisas boas, se nós semeamos esforços evolutivos, nós nos empenhamos evolutivamente, nós colhemos frutos evolutivos, frutos positivos, né? Frutos homeostáticos. Então, esse colóquio é nesse sentido, de que nós semeamos como quisemos, né? Mas quando nós vamos colher esses frutos, ela é obrigatória, né? Então, até por uma questão da lei do livre-arbítrio, né, que a gente fala aqui tanto, nós temos a liberdade para semear aquilo que a gente quer. Só que o problema, na hora de colher, a gente colhe muitas vezes aquilo que a gente não gostaria, né? Então é mais ou menos nesse sentido de que o Mater Pensene é um acúmulo daquilo que você constrói, daquilo que você se esforça. Agora, ao verbetógrafo, na sua opinião, quantas pessoas, mais ou menos, debatem a paradireitologia hoje no planeta Terra? Quais os países mais representados? Essa procedência teria alguma casuística? Olha, eu vejo, fazendo até uma correlação com o direito, eu vejo que quem debate direitos humanos, até certo ponto, está debatendo para-direito. Claro, temos que levar em consideração... Ela é de Madrid, tá? Ela é de Madrid? Então, claro, temos que levar em consideração a intencionalidade, porque esse é um dos pontos principais da paradireitologia, que justamente o critério que diferencia o paradireito do direito é a cosmoética. Então, a gente tem que analisar qual é a intencionalidade dessas pessoas que estão discutindo direitos humanos. Elas estão bem intencionadas? Então, se elas estão bem intencionadas, elas, até certo ponto, essas pessoas que discutem direitos humanos, até certo ponto, elas estão esboçando um pouco sobre o paradireito, né? Então, relacionando alguma coisa com o paradireito, né? Agora, a outra pergunta dela? Quais os países mais representados e essa procedência teria alguma casuística? Bom, a procedência que a gente vê mais forte bom, tem no mundo inteiro, né? Mas, por exemplo, a Europa é um continente que desenvolveu os direitos humanos, essa questão toda, mas a gente vê que tem pessoas no mundo inteiro discutindo sobre isso, né? Então, é difícil a gente dizer que um lugar é mais do que o outro, né? Porque também tem, enfim, consciências evoluídas espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, não daria para dizer um lugar especificamente que esteja discutindo mais do que o outro. Agora, talvez você já falou até, mas essa coisa da União Europeia, da própria prenúncio ONU, do próprio de Estado algum Mundial, modo, né? Tem uma concentração aí maior de pessoas, pelo menos em tese, né? Posso colaborar? Teoricamente. Pode, é muito especulativo, né? Uma colaboração. Existe já na Europa, na verdade não é só na Europa, é um colégio invisível dos magistrados, que existe, ele é real, e que começou a se desenvolver na Europa. Os magistrados de vários países começaram a se reunir na amizade, não institucionalmente, para começarem a discutir os problemas que eles tinham com as casuísticas. Isso se expandiu também para os Estados Unidos. Então, hoje, juízes
da Europa, de vários países e dos Estados Unidos começam a fazer encontros ao estilo dos encontros que a gente faz aqui na Conscienciologia, fóruns, debates, na casa de num clube, para poder conversar sobre essas questões de direitos humanos mais seriamente. Outra coisa, tem as ONGs também, né? As ONGs, os líderes sociais, as pessoas que estão engajadas com um trabalho social de fomento ao combate ou melhor, ao combate da desigualdade, né? Todas essas têm uma certa relação com os valores paradireitológicos. Só para complementar, que a questão, acho que a discussão do paradireito em si, né, ela exige a questão da multidimensionalidade, né? Então, acho que a gente tem as ideias, né, que a gente discute, pessoal, que você comentou do Colégio de Magistrados e tudo mais. Mas, por exemplo, esse final de semana, essa semana, nós tivemos o fórum do Paradireito aqui, com mais de 90 pessoas, né, inclusive pessoas de outros países assistindo online. E que, se ela se interessa, aquela de Madrid, nós geralmente as atividades do Paradireito a gente tenta sempre fazer com transmissão via internet. Então, para ela ficar atenta ao blogspot da Paradireitologia, a gente sempre vai deixar. Ou, inclusive, ela pode até visitar a página dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia e entrar em contato com o administrador para poder fazer parte do colégio. Ela fazendo parte do colégio, ela vai receber os e-mails das atividades. E lá também tem todos, né, o arcabouço, né, todos os nossos os materiais estão lá e ela vai ter acesso a isso. Ela tem interesse, já que ela está longe, né, é o mais fácil. Está ótimo, bem lembrado. Rodrigo, na página 38, na polinomiologia, na quinta linha de baixo para cima, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a conviviologia, lei do gregarismo. O polinômio aqui, né? Sociologia, parasociologia, grupo karmologia, conviviologia, lei do gregarismo. Especialmente esse último. Sim. A lei do gregarismo eu considero até como uma lei, uma para-lei, né? No sentido de que ela está aí presente em todos nós, né? Na nossa realidade. Então, o que é o gregarismo, né? O gregarismo é justamente a tendência que nós temos a nos agregar, a vivermos em conjunto, em grupo. E a conviviologia, ela vem justamente para temperar essa lei do gregarismo, né? Então, se nós já estamos conscientes de que tem uma lei do gregarismo funcionando aí na nossa realidade, a gente tem que começar a pensar sobre a nossa conviviologia, né? E eu sugiro que, até na questão da conviviologia, a gente começar a pensar na cosmoética, né? Enfim, no princípio de você já começar não pensenizando o mal do outro, né? Então, é tudo um sinergismo, né? Existe essa lei que a gente nós tendemos a viver em grupo. Nós estamos conscientes disso, então nós temos que começar a pensar em estratégias para entrar nesse fluxo das paraleis, nesse fluxo do cosmos, para justamente amoldar a nossa conviviologia a uma coisa equilibrada, uma coisa positiva. A lei do Conselho dos 500 poderia ser uma expressão concreta dessa forma de viver, não? Sim, com certeza. Democracia pura, enfim, repito, né? Tudo isso tudo isso faz parte. Se a gente não tem um bom convívio, não vai implantar nunca a democracia pura. Se não temos um convívio bom já começa na nossa casa, né? Nas pessoas que a gente convive dentro do seio familiar. Se a gente não tem um convívio bom com as pessoas dentro da nossa casa, esquece democracia pura, Estado mundial, porque, como foi falado e repetido várias vezes no fórum, o Estado mundial começa na nossa intraconsciencialidade, em quebrar barreiras dentro de nós mesmos, não é? Então, começa por aí. Agora, ao verbetógrafo, na estrangeirismologia, na página 36, poderia falar do indicador dos paths autoevolutivos? Poderia exemplificar? O indicador dos paths autoevolutivos. Paths são caminhos, né? Então, o indicador é justamente a identificação do Mater Pensene, né? O Mater Pensene é a diretriz, né, pensênica.
Então, ele indica, quando nós identificamos, ele indica qual é o caminho evolutivo, o melhor caminho evolutivo que a gente precisa seguir. Se a gente identifica que a gente tem um Mater Pensene que não é muito legal, então vamos procurar mudar, né? Vamos procurar reciclar, ressignificar esse Mater Pensene. Se a gente identifica que nós temos uma diretriz pensênica boa, positiva, que foi construída de maneira cosmoética ao longo das vidas, das nossas existências, então vamos procurar aprofundá-lo e desenvolvê-lo, não é? Agora, para identificar, é autopesquisa, não tem outra saída. Agora, na paradoxologia, página 39, você poderia aprofundar o paradoxo de ser necessário pensenizar com retilinearidade para alcançar o leque das múltiplas perspectivas cosmovisiológicas? E aí ela continua, na sua experiência, de que maneira podemos focar na racionalidade e, ao mesmo tempo, nos permitir pensar em coisas fora do nosso alcance, pensar grande? Bom, pensar grande já é uma atitude racional, não é? Já decorre da própria racionalidade. Então, para a gente pensar cosmovisiologicamente, a gente tem que estar equilibrado. Primeira coisa. Se a gente não tem equilíbrio na nossa pensenidade, a gente não consegue ter tranquilidade mental para pensar em tudo que está relacionado ao nosso redor. Que isso é cosmovisão, é associação de ideia, é dicionário analógico, é relacionar uma coisa com a outra, né? Cosmovisão é isso, a gente vai esmiuçando e vai relacionando uma coisa com a outra. Então, se a gente não tem uma retilinearidade pensênica para pensar reto, e isso nos trazer uma tranquilidade, a gente não consegue associar uma coisa com a outra com, assim, rigidez, com lucidez, né? Com maturidade. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós pensamos de maneira retilínea, nós também temos que pensar de maneira como se fosse um espectro, né? Tem que abrir o espectro. Agora, bom, já respondi a pergunta dela. Você já respondeu. Agora, ao professor Rodrigo, em Fatologia, página 37, 12ª linha. O convívio tranquilo com a diversidade sexual e as diferenças étnicas. Você poderia expandir? Isso é mega fraternidade, né? Se a gente não aceita a opção sexual dos outros, a gente já não está sendo mega fraterno, não está sendo assistencial, não está sendo nada. Né? A gente tem que respeitar o direito das outras pessoas, de escolher a orientação sexual delas, se elas querem serem do jeito que elas desejam, a gente tem que respeitar e tem que deixar ela. Tem o livre-arbítrio dela, temos que saber respeitar e assistir dentro do possível. Então, eu vejo que esse discernimento, ele é um discernimento eminentemente paradireitológico. Né? Porque, como a gente costuma falar, para-direito significa mega-fraternidade. Se a gente não vê as coisas mega-fraternalmente, não tem como falar em para-direito. Certo. Agora, eu vou ler aqui um mini depoimento de uma pessoa, aos paradireitólogos aí em geral. Ele diz que, gente, desculpa, eu não sei, é Darcy, pode ser homem ou mulher, né? Eu não conheço. Mas, enfim, eu estou falando o nome porque ele cita, inclusive, a pessoa cita, inclusive, a irmã. Boa tarde a todos, só para salientar, estive no primeiro fórum do Paradireito no ano passado, só eu e minha irmã, a Claudete Jean Giacomo. Não sei se alguém conhece. Então, a Darcy é mulher também, que eu tenho um amigo homem e uma amiga mulher com esse mesmo nome. Não éramos bacharelados. O fórum foi muito importante para nós e até hoje estamos na pesquisa. Acho que todos precisamos dessa IC, mas eu devo ter maior comprometimento. Então, aí um voluntário em potencial, aí, pesquisador em potencial para vocês. É uma atitude madura dela, né? Nossa, porque ela está trazendo publicamente que ela está querendo bancar a paradireitologia. Exatamente. Né? Então, meus parabéns, né? Corroborando aí com o que vocês vêm colocando, corroborando, né? com a nossa pesquisa. Muito bom. Exatamente. Excelente. Agora, tem uma pergunta aqui que não é da específica. Deixa eu fazer, depois eu continuo aqui, ainda tem duas para você. Ele diz assim, estou escrevendo um livro e em uma página cito trafares de um suicida e os 5 trafores para a superação da depressão.
Tenho certa experiência com estágio de desassédio. Gostaria de saber se sempre que estudamos um trafar pessoal e sua superação, se evocamos. Meus futuros leitores poderão, ao ler meu livro, evocar consciências patológicas? Sim. Depois aí, quem quiser comentar, mas enfim, é óbvio que sim. Então, o que a gente orienta em relação à escrita de livro, né, e até com a experiência também que a gente tem, é que você a gente tem que tomar muito cuidado com o que está escrevendo e com o que vai promover com isso no futuro, né? A gente sabe aí de livros históricos que promoveram ondas de suicídio, enfim, os títulos aí renegados pelos autores. Então, o livro fica escrito, o que está escrito está gravado, outras pessoas vão acessar. E a questão da evocação é fundamental, né? Claro que ela vai ocorrer. Então, uma coisa que é interessante é você buscar não carregar nas tintas do lado patológico, procurar amenizar a condição patológica e carregar nas tintas da solucionática, né? da virada de mesa e da condição homeostática, ou seja, da ultrapassagem da nosografia para a homeostasia. E isso, então, vai evocar consciências mais homeostáticas e vai ajudar mais as pessoas. O que adianta você ficar ressaltando o lado patológico? Você só vai piorar quem já está, principalmente em condição de depressão. Inclusive, né? para o próprio autor, né? Ele tem que ter estofo para escrever sobre isso, porque depois para a coisa... autopreservação, exatamente, muito bem lembrado. Tá Então, certo? Mas, de todo modo, bons escritos, né? Não deixe de escrever, porque superação de trafar é sempre importante a gente registrar sob essa ótica mais homeostática e mais traforista, isso que importa. Menos dramática. Exatamente. Dentro aí da abordagem do paradireito, pense grande, veja o lado maior disso tudo, né? Para a superação ser mais eficaz para todos, né? Inclusive para você que está escrevendo. Dulce, falaste muito bem, eu gostava só de complementar um estudo para a pessoa que fez essa questão. Há um estudo na área da psicologia que mostra que quando na televisão, no telejornal, é horário nobre, anunciam um suicídio, anunciar só por anunciar, tal pessoa em tal sítio matou-se, só assim. Nos dias seguintes aumenta o índice de suicídios. Ou seja, tem que ter muito cuidado. Não, claro que não é pessoas que não pensavam em matar-se que vão se matar, mas é aqueles que já andavam a pensar. Sempre que há um caso que é exposto só pela exposição, isso vai alimentar ideias. Então, é isso mesmo. Na área do suicídio tem que ser muito cuidado, é muito o que a Dulce disse, a profilaxia, que é ali... É muito delicado mesmo. Exatamente. Okay, só atenção a esses indícios. Agora, ao verbetógrafo. Em tecnologia, por favor, fale-nos sobre as técnicas autorretrocognitivas. Poderia nos relatar suas técnicas de registro? Eu vejo que nessa tecnologia de autorretrocognitiva, o que mais me ajuda é parapsiquismo interassistencial. Para mim, essa é a síntese para você ter retrocognição, é desenvolver parapsiquismo em prol das outras pessoas. Não tem... E autopesquisa, né? Autopesquisa é registrar muito, registrar desde os seus sonhos, as suas projeções, registra tudo, semi-projeção. E é nesse sentido, procurar manter a sua ortopensenidade, seu pensamento positivo e visando sempre as outras pessoas, sair do ego, isso ajuda a ter retrocognição. Rodrigo, é só para fazer um link, Dulce, com isso que você falou, e vi te perguntar exatamente, na página 37, em Fatologia, na 4ª linha, exatamente isso que você falou agora, o feitio pessoal de buscar enxergar além. Né? Você estava trazendo a questão do paradireito, então, um esforço, até corroborando com o que a colega que assumiu a questão do paradireito, um esforço seria a pessoa começar a enxergar ou a desenvolver o próprio parapsiquismo para começar, então, a compreender as outras questões. E aí tem que ter um esforço pessoal no sentido de, não sei o que você acha, mas a pessoa, às vezes, no próprio ambiente, parar e pensar. Bom, vamos ver como é que está o extrafísico aqui. Né? Algo que não tem que ter nada de fenômeno, mas algo simples. Né?
E eu também queria te perguntar um pouco aproveitando isso, a tua experiência lá atrás, o início da tua relação com as ideias do Paradireito. Rapidinho, resume para nós como que foi. O Paradireito apareceu aí para mim pela própria afinidade com o que o tema trazia, né? Durante a faculdade de Direito? Não. Quando eu conheci a Conscienciologia, e aí fui saber. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, nessa questão do Paradireito é que eu sempre tive um senso de justiça, sabe? Então, eu sempre pensei muito sobre isso, assim. Eu tinha um senso de justiça desde pequeno, já é uma coisa mais ou menos apurada, né? Então, são traços, né, que foram aflorando, e depois com a faculdade, com o estudo, eu fui me identificando muito. Depois, com o Paradireito, então aí ficou o link bem caracterizado, né? Um senso de equanimidade. Senso de equanimidade, justiça, mais ou menos isso. Ok, obrigada. Agora, professor Rodrigo, na binomiologia, página 38, quarta linha, o binômio medida interplanetária, eu adoro esse verbete, e era da paradireitologia, poderia comentar? Eu acho que a gente vai chegar na era da paradireitologia quando houver essa medida interplanetária, quando ela for concretizada totalmente aqui no nosso planeta, né? E medida interplanetária é um verbete que o professor Valdo trouxe, que mais ou menos um verbete até para-jurisprudencial, né? Que ele é um para-precedente de que em outros planetas já os problemas foram resolvidos de uma determinada maneira. Interessante esse verbete. E essa medida interplanetária também estaria sendo implantada aqui na Terra. Então, eu vejo assim, quando ela for implantada totalmente, a gente vai chegar em várias eras, né? Uma delas vai ser a da paradireitologia. Então, é nesse sentido que eu coloquei esse binômio. Agora, na questionologia, página 42, você poderia nos relatar em qual das aptidões mencionadas você mais se encaixa e o motivo? Bom, aí já está saindo do contexto de autopesquisa da pessoa que perguntou para uma heteropesquisa, né? Mas eu não me vejo nem autorizado para falar muito sobre essa listagem, porque eu fiz pensando no evoluciólogo, não fiz pensando muito em mim, né? Mas alguma coisa, assim, alguma insinuação de alguns traços, eu vejo que eu me encaixo, né? Tem coisas que a gente vê, assim, uma certa afinidade, né? Agora, por exemplo, maturologia 29, veste a camisa da paradireitologia. Eu estou tentando fazer isso, né? É o que eu estou procurando fazer. Até o próprio 30, né? Converge atuações para o megafoco interassistencial paradireitológico. Claro, eu não consigo ainda fazer isso com plenitude, mas eu estou procurando trabalhar nesse sentido, né? Então, eu acho melhor você perguntar para o evoluciólogo e ver se corrobora com essa minha listagem ou não, né? Fica mais fácil. Fica aí, então, a dica para... Fica a sugestão, depois me fala, né? Traz a resposta. Para todos nós, né? Todos aqui online, faz favor. De preferência ao vivo, mas pode ser online. Exatamente. Muito bem. Pessoal, então agradeço a presença de todos os tertulianos, teletertulianos, ao nosso brilhante verbetógrafo de hoje. Nós aguardamos aí mais centenas, milhares de neoverpões paradireitológicas, está certo? Transverpões e os nossos comerciais, então. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 28 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Os recados de hoje serão da Ana Seres, Praxis Parapsíquica, Reinalda, Educação Despertológica e agora com vocês, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queríamos convidar os paradireitólogos, tanto presentes como online, a se tornarem amigos da enciclopédia. O que é este programa para quem não conhece? Ele é um programa, ele é uma adesão voluntária, financeira, com validade anual, que mantém integralmente todos os custos deste tertuliário, com a transmissão das tertúlias, a entrega dos verbetes, todo o processo aqui,
do tertuliário, a holoteca e o holociclo, que são as estruturas, as macroestruturas produtoras da enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente já tem 500 amigos, precisamos expandir essa base de amigos para continuar investindo e ampliando esses ambientes da enciclopédia. Quem quiser ser amigo é muito fácil. Entre em contato com o CAEC pelo telefone 45, código de área, 35 25 26 52, ou pelo e-mail caec@caec.org, ou quem está aqui, é só comparecer à recepção do CAEC e pedir para ser amigo da enciclopédia. Muito obrigada. Olá, boa tarde. O Intercamp, em parceria com a CIP, convida a todos para o curso Praxis Parapsíquica Interassistencial. É um curso sem pré-requisito, inédito, acontecerá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O curso terá início no dia 30 de agosto, é uma sexta-feira, previsto para iniciar às 12 horas. E finalizará no dia 1 de setembro, é um domingo, às 16 horas. Todo o valor arrecadado com as inscrições do curso será revertido integralmente, 100%, para a compra da sala sede do Intercamp, também situada em Natal. Estejam todos convidados. Boa tarde a todos. A Evolucim convida a todos a participarem do curso de Educação Despertológica, que será ministrado pela professora da Evolucim, Lourdes Sá, aqui presente, que diretamente veio de Portugal para colaborar conosco nesse evento. Esse curso está dividido em 2 módulos independentes. O primeiro, dia 17/8, sábado, das 15 às 19 horas, é voltada para todos os adultos, e procura promover ao participante a autopesquisa quanto à influência da educação que recebeu na infância e a influência no processo de desperticidade de nossa vida adulta. Será uma autopesquisa, uma autoprofilaxia. O segundo curso, no domingo, dia 18, das 9 às 18 horas, é voltado para todos, avós, bisavós, pais, cuidadores, professores, e procura enfocar o tema inteligência evolutiva em 11 níveis de desenvolvimento integral desde a infância e seu desenvolvimento despertológico na fase adulta. As inscrições serão no CAEC. Você pode receber um preço especial até o dia 14/8, que é quarta-feira. Aproveite. Maiores informações pelo telefone 45 35 25 26 52. Muito obrigado e estamos aguardando a presença de todos. E o verbete de amanhã é tertuliano coadjutor, especialidade debatologia, professor Arlindo Alcadipani. Obrigada a todos pela presença, tenham todos uma ótima tarde.